tarde, gente. Hoje eu vou tratar com vocês o terceiro módulo do nosso curso Blindagem 360, o Código da Autonomia Feminina. Eu vou contar já para vocês uma novidade que em breve eu estarei lançando um livro sobre esse tema completo, tá? É um livro de autoajuda interativo, tipo agenda, que está sendo feito com muito carinho no intuito de ajudar mulheres. Então, não é destinado à advocacia, não é destinado a quem está no ramo jurídico, é destinado a todas as mulheres. A todas as mulheres que querem se blindar, que querem se proteger, que querem crescer sem perder a segurança jurídica e a gestão, vamos dizer, emocional, tá? Sem perder o controle da própria vida. Então vamos lá. Seguindo esse tema, o raciocínio que nós estamos vendo, né? Protocolo de saída, retomando o seu teto. Aqui, nessa abordagem, ser feminista é honrar a essência e a sensibilidade, né? Ser feminina. Ser feminista, neste contexto, não no contexto político, é garantir que o seu direito à propriedade, à segurança e à dignidade seja inegociável perante a lei e a sociedade. Então, vamos lá ao segundo slide. Quando o nós volta a ser eu. Então, a gente vê muito recorrente que os homens, quando saem de um relacionamento, eles querem voltar para outro relacionamento. Hoje eu estava até conversando com um grupo de amigos e os homens, na sua grande maioria, divorciados, querem voltar à convivência de morar alguém junto, enquanto nós, mulheres, não queremos. Nós, mulheres, depois que saímos de um casamento, a gente quer voltar a se relacionar, a gente quer voltar a sair, a gente quer voltar a namorar, mas poucas querem assumir um casamento. Por quê? Porque no Brasil o casamento é extremamente vantajoso para o homem e não para a mulher. A mulher fica com todo o encargo do casamento, então para o homem sempre é muito bom. Sempre é muito bom. Para a mulher não, né? Para a mulher não, porque a mulher divide a tarefa, né? Ela vai pegar a carga do homem e ela vai, como é conceitual aqui no Brasil, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. É uma mentalidade antiga, de 1970, 1960, onde a mulher ficava atrás do homem, né? Os nossos direitos são muito recentes, então a gente não está acostumado com a nossa autonomia e nós estamos começando agora a ter a nossa autonomia. Então, a partir do momento que você tem a sua autonomia, você não quer voltar para um relacionamento onde você volte a perder a sua autonomia, né? Com horário para chegar em casa depois do trabalho, ter que cuidar da casa, ter que cuidar dos afazeres. A gente quer o bom da relação também, como o homem, né? Então, essa questão está sendo muito discutida e por isso hoje nós temos tantas mulheres solteiras, divorciadas, que não querem contrair um novo relacionamento de fato, né? De compromisso. Né? Então a gente fala, mas a mulher não quer mais compromisso, ninguém quer nada com nada. Não é isso. É que a nossa carga foi tão pesada que nós não queremos de novo carregar a mesma carga. E quanto o conceito não mudar, enquanto a sociedade não deixar de ser patriarcal, vai continuar tendo essa desigualdade. Por quê? O homem foi criado para ser servido e a mulher foi criada para servir. E a gente não quer mais esse papel de prateleira, de ser escolhida, de estar ali para servir o outro, para cuidar do outro. A gente também quer ser cuidada. Então, enquanto um relacionamento não oferecer isso para nós, nós não queremos mais o relacionamento. Então, é natural
que isso venha a acontecer, e essa é a razão dos homens estarem tão revoltados, porque eles não foram ensinados assim. Eles foram ensinados diferente. Então, é natural que eles se revoltem com essa mudança de comportamento das mulheres dentro da sociedade, que aos poucos precisa deixar de ser uma sociedade patriarcal. Não tem, antigamente a sociedade era matriarcal, né? A mulher era rainha, a mulher era poderosa, ela que decidia o rumo da família, a mudança dos acampamentos, né? Era a mulher que determinava, eram as deusas, né? Então nós fomos criados nesse meio das deusas. Depois da era cristã, veio o conceito de que a mulher estava atrás do homem, né? Como a gente vê até hoje em dia. Então, a gente está buscando uma sociedade igualitária, sem diferença de gênero, em que o homem e a mulher caminhem juntos e não um na frente e outro atrás. Então, nós precisamos mudar a sociedade para que a gente possa realmente efetivar os nossos direitos. Que nós temos direito? Nós temos, mas não conseguimos colocá-los em prática devido à resistência social dos homens em abrir espaço para nós mulheres. Então, sair de uma união é uma decisão corajosa, mas existe uma diferença enorme de sair de qualquer jeito e sair com estratégia. Então, 25 anos de prática jurídica, mas na verdade são 38 anos da área jurídica, então a minha experiência é bem vasta. Mulheres perdem direitos conquistados e a muito custo por tomarem decisões precipitadas sem orientação jurídica. Então, como eu disse para vocês, tomar a decisão de sair é muito bom, é uma decisão importante, é uma decisão firme, importante e não deve ser voltar para trás por medo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, porém, contudo, todavia, ninguém te prepara para o que vem depois. Todo mundo fala, ele te maltrata, sai de casa, larga ele, deixa ele. Mas a gente sabe que quando você está numa relação não é simples assim. Não é fácil desse jeito. Né? Por mais que você esteja ali subjugada, humilhada, maltratada, enfim, além da sociedade cobrar isso da gente, né, essa posição de aceitar, né, aquela história, mas o seu marido é tão bom, ele não fuma, ele não bebe, ele não te bate. Gente, isso é o mínimo. Isso não é questão de ser bom, isso é questão de ser socialmente aceitável, né, uma pessoa normal, né? Então, assim, não é qualidade. Então, assim, isso para o homem é qualidade, para a mulher é obrigação. Agora, se você tem uma mulher que não bebe, não fuma e não trai, não bate no marido, ela não fez mais do que obrigação. Agora, se o homem não trai, não fuma, não bebe, não bate na mulher, ele é uma boa pessoa. Então, olha a inversão de valores que nós temos aí. Para a mulher, é crime. Para o homem, não. Então, enquanto esse conceito não mudar, a gente vai sofrer. Represária, sim. Sim, vamos sofrer. O que acontece quando você toma a decisão? Você tem que preparar o seu plantio. Então, assim, você não resolve plantar feijão e simplesmente jogar a semente lá e esperar que ele cresça. Não vai crescer, vai morrer, certo? Se você quer plantar, você vai preparar o solo, você vai aguar o solo. Aí, quando o solo estiver bom, você vai abrir as frestinhas, vai colocar o feijão, vai regar e esse feijão vai crescer. Então, você vê que é um processo. Processo é isso, gente. Começo, meio e fim. Eu não posso sair do problema e pular para outro. Existe um caminho para a gente fazer, tá? Então, o que acontece quando a gente fica no desespero? Por isso que é importante você conhecer os perigos para você começar a tomar atitude quanto antes. Então, você identificou que a relação não está legal, que está tóxica, começa a tomar as medidas de prevenção para
você agir se precisar no futuro, tá certo? Então, você vai agir conforme você está preparada, não vá agir precipitadamente. Então, vamos lá. Risco de abandono no lar. Se ele está te agredindo, se ele está sendo agressivo e tudo mais, você precisa ter provas disso. Se ele fez só uma violência moral, só não, né? Se ele começou com uma violência moral, que é gravíssima, para mim é pior do que a física, porque a física deixa lesões visíveis e a moral deixa lesões permanentes e invisíveis. E ela é grave, ela é grave. Ela é razão de depressão, ela é razão de suicídio, ela é razão de muitas doenças psiquiátricas e psicossomáticas. Então, como terapeuta, eu coloco aqui para vocês esse lado que eu acredito que a violência moral e psicológica, que são as primeiras, elas são graves tantos ou mais do que a violência física, que é a final. Então, se eu identifiquei violência, eu vou sair correndo, me separar, largar o cara? Não. Eu vou me preparar para que, se eu precise tomar essa atitude, eu esteja pronta. Então, assim, quando a gente vai viajar, você não pega qualquer coisa, põe no saco e sai. Você arruma a mala, não é assim? Não é melhor? Quando você arruma a mala uma semana antes, aí, ai, puxa, esqueci de colocar não sei o que lá na mala. Vai lá, abre, coloca uma mala, né? Já fazer uma viagem internacional, tá programada, você vai arrumando as malas poucos, né? Agora, se você tem que viajar de emergência, você joga qualquer coisa na mala e vai embora. Às vezes nem pega nada, você sai correndo e larga tudo lá. E é isso que acontece com o relacionamento. Se você não se preparar, você vai largar tudo lá. E você vai ver, esqueci isso, esqueci aquilo, esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo, não tenho prova, não tenho, entendeu? Não falei com meus contatos de emergência, ninguém sabe o que aconteceu. E simplesmente eu vim embora porque eu não aguentava mais. Então, assim, sair da sua residência comum, que vocês moram juntos, sem uma decisão judicial, pode ser interpretado como abandono no lar. Então, isso pode comprometer a divisão de bens, a guarda dos filhos e até o direito do imóvel. Então, nunca saia sem orientação jurídica prévia. Então, eu digo aqui para vocês, está sofrendo uma situação de violência? É violência moral e psicológica? Não faz mal, você precisa de provas. Você vai na delegacia da mulher, faz a queixa, faz a denúncia. Mas eles vão dar medida protetiva e não vai dar medida protetiva se não precisa. Eles vão ouvir você, vão registrar aquele boletim de ocorrência e aquilo é um documento oficial que vai servir para você mais tarde. Você não vai precisar usar ali agora, certo? Não é a Lei Maria da Penha, como eu falei antes, ela não vem proteger a violência física, porque essa já é protegida por lei, como lesão corporal grave e assassinato ou lesão corporal leve. Isso já é penalizado pela lei comum, criminal, certo? Então, a Lei Maria da Penha vem abrir esse leque e trazer para você mais proteção, para que você não chegue lá na frente, para que você barre agora o pedido de ajuda, sim, certo? Então, é para agora você pedir ajuda, é agora que você precisa de ajuda, não é depois. Depois você pode chegar num caso muito grave e não conseguir ajuda, certo? Então, ajuda agora, certo? Guardar o sinal de socorro, gente. Guardem esse sinal, tá? Isso é importante. O que significa sair com estratégia? Documentar, planejar, proteger, né? Agir no momento certo. Uma saída estratégica preserva seus direitos, sua segurança financeira e, acima de tudo, sua tranquilidade emocional durante o processo, que é estressante. Não vão dizer que não é estressante, porque é, tá? Então, assim, para preservar, documentar
Vamos documentar, guarda vídeo, tira print, guarda lá, né? Se bem que prints agora não estão sendo muito bem aceitos, tá? A gente precisa validar essa prova. Mas salve e-mails, baixe a conversa do WhatsApp, baixe, salve lá, exporta para e-mail, vai salvando documentação, salva foto, grava áudio da pessoa te agredindo verbalmente, grava, põe ali o celular, não precisa falar nada, fica gravando ali, tá? Ah, é crime? Não, não é. Quando uma das pessoas sabe que está sendo gravada, é prova, não é crime, tá? O que eu não posso fazer é gravar uma conversa de terceiros sem que eles saibam que a conversa está sendo gravada, tá? Mas a minha conversa eu posso gravar, tá bom? Cuidado com imagem. Grave a sua imagem, não grave a imagem do agressor, que senão ele pode também gerar a prova contra você, dizendo que está expondo ele, tá. Melhor não gravar, né? Isso pode ser revertido? Pode, mas tudo que a gente puder evitar de problema, melhor. E, acima de tudo, você vai ter uma tranquilidade emocional. Então, outra coisa que eu preciso pensar, para onde eu vou? Se eu preciso sair daqui, porque eu não estou aguentando essa violência, está me fazendo mal, para onde eu vou? Rede de segurança, gente. É importantíssimo. Reative amizades, reative familiares que você se distanciou, coloque ali pessoas que vão poder te ajudar, certo? Para você ter essa rede de apoio na hora que você sair, você ter para onde ir, tá? Já aconteceu de cliente de não ter para onde ir e todo o dinheiro que ela tinha na poupança ela gastou em hotel. E depois ela não tinha dinheiro para sobreviver. Todo o dinheiro que ela tinha, ela pagou hotel, porque ali para ela a vida dela era mais importante, né? Ela não tinha onde ir, não tinha coragem de falar com a família, né, do que estava acontecendo, não tinha quem fosse abrigar ela. E ela preferiu ficar num hotel. Até que a ordem de despejo fosse autorizada, até que o processo andasse, até que o oficial intimasse sobre medida protetiva, até que pedisse para desocupar o imóvel, tá? Outra coisa aqui que eu vou falar, não sei se está mais para frente, mas já vou colocar agora. Quando você tem um boletim de ocorrência, uma medida protetiva, a Lei Maria da Penha te defendendo, você já tem esse boletim de ocorrência de violência, você sair do lar não dá abandono de lar. Vê? Então, assim, só dá abandono de lar se você não tiver uma justificativa ali para sair do lar, tá? Então, se você tem uma justificativa legal, que é esse documento, você já pode sair do lar, tá? Você não vai perder os seus direitos ali. Você precisou sair, tá? Não é que você quis sair, quis abandonar, você precisou, foi uma medida de urgência, certo? Então, assim, consulte a advogada para você saber o que você vai fazer, tá bom? Próximo slide. Ok. O impulso pode custar caro. Isso é importante, tá? Às vezes, o medo fala mais alto que a razão. Enquanto nos sentimos acuadas e ameaçadas, desprotegidas. O instinto de sobrevivência pode nos levar a tomar decisões precipitadas que depois se tornam armadilhas jurídicas, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Ok. Aqui. Então, subir um pouquinho aqui o PDF. Esse é um relato de uma cliente, tá? Quando fiquei com medo e acuada, insegura, me sentindo desprotegida e ameaçada pelo comportamento instável do meu marido, com quem fui casada há 23 anos. Olha que o tempo não quer dizer nada, hein?
Eu mesma vi na urgência de sair do lar. A medida protetiva não me garantia a segurança que eu esperava. Foi quando ele colocou um cadeado na porta para que eu não voltasse e chamou a polícia por arrombamento quando eu tentei entrar para pegar os meus pertences. Olha a violência escalando aí, gente. Vocês conseguem ver que não é pouca coisa, como a violência ela escala, como ela aumenta, entendeu? Era uma violência moral, mas a partir do momento que ela saiu de casa e que ela acionou a Lei Maria da Penha para proteger, o marido, ex-marido, se viu agredido por ela ter feito essa ação, porque ela estava se sentindo ameaçada, e reverteu a situação para ela. Negativa, ele colocou um cadeado e chamou por ordem de arrombamento, mesmo ela com medida protetiva. Olha que situação, tá? Então aqui, o que o desespero pode fazer? Vai fazer você sair de casa sem orientação, vai deixar para lá documentos, pertences pessoais, coisas importantes, vai agir de forma que pode ser interpretada como abandono do lar, né? Se você não tiver nenhum argumento ali, nenhuma prova. Acreditar que conhece bem o parceiro e que ele jamais faria isso comigo. Gente, esse é o maior erro. Esse é o maior erro que nós podemos cometer, achar que ele nunca faria isso com você. Tá? Veja aqui, 23 anos de casamento. Aqui, 23 anos de casamento. Tá? Urgência de sair do lar. Então, assim, desprotegida e ameaçada pelo comportamento instável. Então, vai gerando um medo, e a pessoa sai. Ela não pensa, ela faz para salvar a própria pele, própria vida. Então, a prevenção é a maior proteção. Não subestime o comportamento de ninguém em situação de ruptura. Você não sabe como a pessoa vai agir. Pessoas que você conhece há décadas podem agir de forma inesperada sob pressão, né? Então, assim, ele pode se tornar agressivo, a pessoa pode se tornar violenta. Não confie. Melhor forma de se proteger é se preparar antes que a crise chegue. Busque orientação jurídica antes de qualquer movimento. Não acredite que conhece bem seu companheiro ou companheira e que ele jamais faria isso com você. A melhor forma de se proteger é a prevenção. Haja antes dele te machucar, certo? Antes. Próximo slide, não menos importante, raio-x das famílias paralelas. Então, uma situação mais dolorosa ainda, e muito comum, é você descobrir que o seu parceiro tem outra família. Gente, isso é tão comum. É legal? Não. Né? Aí eu vou explicar para vocês que até na parte jurídica acaba não sendo ilegal, mas não é legal. Então, assim, a pergunta que chega ao escritório é sempre a mesma. E agora, doutora, tenho direito a alguma coisa? Então, vamos lá. O que diz a lei? União estável paralela é um termo controverso no direito brasileiro. Os tribunais ainda divergem, mas há precedentes importantes que protegem a mulher que vivia em boa-fé, sem saber da existência da outra família. Boa-fé é sua maior aliada. Provar que você desconhecia a situação muda o desfecho jurídico. Então é o seguinte: eu não sabia que eu era amante. Eu não sabia que o meu marido me traía e tinha uma amante, uma outra família. É diferente de eu ser amante, ok? É diferente de eu sou amante e eu sei que eu sou amante. Aí eu não tenho direito.
Vamos já dividir aí, tá? Como lutar pelo seu direito. Reunir provas da convivência pública e contínua. Fotos, mensagens, conta conjuntas. Documentar a boa-fé na relação, que você acreditava estar numa relação exclusiva. Bigamia no Brasil é crime, gente. Não pode casar com duas mulheres, tá? Não pode casar com duas. Porém, eu não vou dar spoiler, vou deixar isso para o livro. Se nós temos a situação de um casamento e uma união estável. Se nós temos a situação de duas uniões estáveis, 3 uniões estáveis, eu já vi 4 uniões estáveis ao mesmo tempo. Nenhum casamento. A pessoa não era casada. Eu já vi um casamento, 2 uniões estáveis. Então, assim, é tudo. Eu já vi casamento, união estável e um terceiro relacionamento de namoro. 3 relacionamentos. Gente, isso é tão comum. Vocês não têm ideia. Reunir provas da convivência pública contínua. Documentar a boa-fé da relação exclusiva que você achava que você vivia. Acionar medidas judiciais para bloqueio de bens antes da partilha. Então, pede advogada, procura advogada, ela vai pedir uma liminar de bloqueio de bens, de imóveis, de carros, até o juiz decidir com quem fica com quê. Certo? Quem que é a primeira esposa? Quem fica com o quê? Quem tem filhos, quem não tem? Tudo isso vai influir, gente. Tudo isso vai influir na decisão. Olha que complicado isso. Buscar reconhecimento na meação sobre o patrimônio comum. Então, assim, vamos buscar dividir o que eu construí junto. Então, eu moro na casa que nós compramos juntos, mas ele tem mais 3 famílias fora dessa casa, né? Cada uma vai cuidar do que é seu. Você vai cuidar da sua casa, vai colocar, não interessa se ele tem outras casas, outras... Não, interessa que eu vou cuidar da minha casa, certo? Eu vou cuidar da minha casa, das minhas coisas, vou colocar tudo isso no papel e passar para a advogada para fazer essa meação, com liminar. Blindagem de evidências. Antes de comunicar qualquer decisão ao seu parceiro, você precisa ter documentos, provas em lugar seguro. É o passo que separa as mulheres que saem como protegidas das que saem vulneráveis, certo? Documentos prioritários: certidão, extrato, declaração de imposto de renda, contrato de empresa ou sociedade que você tenha, fotografias de bom, né, da relação, dos valores, das coisas que você tem, das propriedades, do sítio, da casa, enfim, tudo que tiver no nome do casal, tá? Não só seu. Então, você tem que ter a cópia de todos esses documentos para você guardar com você. Onde que eu vou guardar? Uma nuvem fora do alcance dele, né? Um arquivo que ele não tem acesso, um e-mail pessoal exclusivo seu, um pendrive seu, tá? Ou então guardar com alguém de confiança, tá? De preferência, sou advogado. Dilapidação dos bens. Se ele começar a vender, transferir, ocultar o patrimônio, após saber que você vai pedir a separação, é crime. Por isso que você já precisa ter tudo isso antes, para você saber o que vocês tinham quando você entrou com o pedido. Porque depois não vai rolar, tá? Depois não vai rolar, certo? Então, ó, dilapidação de bens é crime. Registre tudo. Há medida judicial de urgência para bloquear os bens e reverter as transferências fraudulentas que ele fizer, certo? Vamos lá. Filhos e as finanças. A verdade sem filtro. Os filhos, muitas vezes, o ponto mais sensível, mais estratégico de toda separação.
é preciso entrar essa conversa direta e clara, frieza e proteção. Porque eles merecem essa prioridade, porque eles não são peões, certo? Então, gente, uma controvérsia muito comum é que... Desculpem. Mas ele tem mais dinheiro que eu, ele vai ficar com a guarda. Mas eu não tenho dinheiro para pagar pensão, se ele ficar com a guarda da criança, eu não consigo pagar. Eu vou sair desse casamento sem nada, ele precisa me pagar pensão, eu não tenho dinheiro, não tenho pensão. Ok. Então, vamos entender aqui. Pensão alimentícia. Pensão não é favor, é obrigação legal. O valor deve cobrir saúde, educação, lazer, vestuário, moradia. Pode ser revista a qualquer momento, se houver mudança de renda de uma das partes ou a necessidade de um dos cuidadores ou da própria criança, tá? Às vezes a criança ficou doente, ela vai precisar de um aporte financeiro maior. Ou não pagamento da pensão configura em abandono material com previsão de prisão. Ficou devendo um alimento, já pode pedir a prisão, tá? E geralmente, quando a gente pede a prisão, o genitor vem fazendo proposta de acordo para pagar. Porque o juiz não quer saber se o pai está desempregado, se o pai não está trabalhando. Gente, a criança precisa comer. A ação já diz alimentos. A criança vai precisar comer do mesmo jeito, se o pai está desempregado ou não. Então, ele precisa contribuir, tá? Então, não existe essa. Não existe essa. Vamos parar com isso, tá? Outra coisa que está sendo levada muito em conta hoje, que a gente tem pedido bastante, não que seja levado em conta, mas a gente pede, é o tempo, né? O tempo tem valor. O tempo tem que entrar nessa pensão. O tempo de valor. Mas o pai vê a criança a cada 15 dias, né? Ele paga uma pensão lá, sei lá, de 3 mil reais de pensão, né? Vamos supor que o salário dele, 30% do salário ele paga de pensão. Ele vê a criança a cada 15 dias e a mãe recebe, vamos supor, sei lá, 2 mil reais de salário, 3 mil reais de salário, porque ela recebe menos que o pai. Vamos supor, a mãe recebe 3 mil reais de salário, tá? A pensão não é da mãe, a pensão é da criança, é para a criança. Só que a criança mora com a mãe, a guarda é compartilhada, mas a criança, a residência principal é da mãe. Que a regra no Brasil, gente, é guarda compartilhada, tá? A regra aqui no Brasil é guarda compartilhada. Significaria 15 dias com cada um. Mas existe a residência principal e a outra residência, que é a do outro cônjuge, tá? Do outro genitor, desculpe, tá? Então, assim, o que a gente quer é proteger a integridade emocional, social da criança, tá? Situação de violência doméstica, alienação parental, instabilidade do parceiro são fundamentais nesses quesitos da gente avaliar, certo? Então, se o pai fez violência doméstica, a criança provavelmente não vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe, tá? Embora a mãe tenha que sair de casa, morar em outro lugar mais simples, não importa. Importa a saúde mental, saúde física, ok? Alienação parental, que é justamente o que nós estamos falando. Então, o pai paga a pensão direitinho, vê a cada criança a cada 15 dias, faz sábado e domingo. E o resto dos outros 22 dias? Mais 24, né? 24, 26 dias, né? Dependendo do mês. Ela fica com a mãe. Gente, ele fica 4 dias por mês. E a mãe fica 28, 26, 28.
é desproporcional. O que ela gasta com a criança nesses 26 dias não é o mesmo gasto que ele tem nos 4, certo? E ainda tem uns que furam esses 4 dias, um mês, né? Não estão nem aí. Então, isso está sendo valorado, tá, gente? Isso está sendo valorado. Então, esse pai, ele vai pagar proporcionalmente, tá? Então, vamos dividir. Quanto que a mãe pode contribuir? Quanto que a mãe está disposta a contribuir com essa criança? Porque ela já tem a contribuição social, ela já tem o horário dela, que ela contribui 26 dias por mês, enquanto o pai contribui 4, porque esse valor também conta, certo? Então, em razão dessa contribuição de 26 dias, ela trabalha, o horário de trabalho dela tem que ser reduzido, ela falta mais para cuidar da criança, para levar no médico, certo? Ela tem que se sujeitar, não pode se sujeitar a fazer hora extra, viagens, sem autorização do pai. Ela não pode sair à noite, madrugada, para passear, como o pai pode sair, os fins de semana livres dele e até os dias de semana. O pai tem livre lá à noite para sair, para curtir, para relaxar, para desestressar, né? Para namorar. A mãe não tem esse tempo. Não tem, porque ela está cuidando da criança. Ela geralmente não tem nem dinheiro para pagar uma babá para cuidar da criança, porque vai comprometer o ganho mensal daquela família ali. Né? Então, assim, o pai tem condições financeiras maiores porque a sociedade deu para ele essa oportunidade que não deu para a mãe. Queria ver inverter isso, como eu já opinei, já fiz isso em audiência. Eu falei para o juiz, então, falei assim, bom, já que o pai não pode aumentar a pensão e a criança está doente e a mãe precisa trabalhar para poder pagar comida e tratamento dessa criança, eu sugiro que a casa principal seja a casa do pai. E a mãe faça as visitas semanais ou quinzenais, como é de regra, como o pai está fazendo. O pai quase surtou na hora que eu falei isso. O pai ficou louco. O pai levantou, falou: isso é absurdo. Porque não sei o quê, porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. E bababá, porque meu filho, eu não posso. E ele só conseguiu falar: eu não posso. Entendeu? Enquanto a mãe ficava ali, boca aberta, falando: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Entendeu? Então, vocês vejam como é complicado a gente ter esse olhar assim que é dividido igual. Não é. Não é. Então, essa é a situação hoje no Brasil e como a justiça tem visto isso. Olha, gente, eu consegui um aumento de pensão nesse caso? Consegui. Mas não consegui passar a residência principal para o pai. Porque a hora que eu falei de passar a residência oficial para o pai, ele arrumou um jeito rapidinho de arrumar uma cuidadora que ficasse com a criança que ele ia pagar para a mãe poder trabalhar. Então, já foi um ganho, né, para a mãe, certo? Então, vamos para o próximo, que essas aulas não são muito profundas, mas são importantes, tá? Pós o divórcio. Gente, eu tenho aqui, tá, gravado não, eu tenho aqui aberto para vocês o meu WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp, Blindagem 360, quem quiser entrar para tirar dúvidas, fazer perguntas, por lá eu vou estar respondendo, pelo menos uma vez por semana, eu vou estar respondendo as perguntas do chat, tá, do WhatsApp, então vocês fiquem à vontade, eu montei um grupo exclusivo para isso. Então, o pós-divórcio 360. O processo do divórcio termina com a assinatura, a vida recomeça a partir daí. Reconstrução é real. Exige tanto cuidado quanto a batalha que você acabou de travar. Então, gente, doce ilusão a gente achar que assinou o divórcio, tá livre. Aí que vai começar o babado do caroço.
Infelizmente, vou dizer para vocês como é importante a gente prevenir, gente. Porque dependendo de como você chegou nesse divórcio, pode ser bom ou pode ser ruim, tá? Bom, eu tô precavida, eu já guardei documentos, eu já tenho tudo certo, tá? Eu já tenho para onde ir, eu já tenho um emprego, já tenho dinheiro, eu já me preparei, enfim, tudo isso, certo? Aqui, reconstrução emocional, certo? Luto, raiva, alívio, medo, tudo junto. Então, gente, terapia não é luxo. Por favor, vão para a terapia. Faz parte. É processo. É um processo longo, demorado, estressante. Você precisa reconstrução emocional, você precisa de apoio, você precisa de rede de apoio, de advogada, você precisa do terapeuta, tá? É parte do protocolo de salvamento emocional dessa mulher que passou por relação tóxica. A sua advogada vai entender a sua dor, vai saber como conduzir o julgamento, vai entender o que está acontecendo, vai conseguir falar por você, você não vai precisar se expor em audiência, você não vai precisar se expor no processo, você não vai precisar desse desgaste emocional, porque você já está com um monte de problema para resolver. Reconstrução financeira, importantíssimo, porque não adianta você sair de casa e a síndrome de Alice, e agora, para onde eu vou? Qualquer caminho serve, né? Então, eu tenho que ter a noção que eu vou precisar ter uma independência financeira, tá? Que com clareza, o que você tem, o que você recebeu, o que você deve, um plano curto, médio prazo, que é essencial para eu me manter durante a partilha, né? Então, um dinheiro reserva, uma poupança, um carro, um aluguel, um emprego extra, enfim, eu preciso ter uma reservinha ali para me garantir nesse período, para onde eu vou morar, com quem eu vou ficar, sabe? Quem vai poder me acolher, né? Vou alugar um apartamento, vou alugar uma casa, vou mudar de cidade. Eu tenho que ter essa reestruturação financeira na minha cabeça antes do divórcio, antes da separação, antes do litígio acontecer. Visão de terapeuta e de advogada. Então, são 38 anos, no 25. Aprendi que nenhuma mulher chega no meu escritório apenas com um problema jurídico. Ela chega com uma história. Eu ouço essa história e transformo em estratégia. Então, cada detalhe é importante. Todos os detalhes importam. Tudo que você puder relatar, que você puder contar, tanto para a psicóloga, como para a advogada, como para, se você precisar de um contador ou de alguém que te ajude nessa reestruturação financeira, né? É importante você ter um plano econômico aqui. Então, não preciso de contador, mas você precisa fazer esse check-up aqui financeiro antes do divórcio e ter essa documentação, tá? Saber o que é teu, o que você tem direito, se tem poupança, se tem aplicação, se tem aposentadoria, se tem fundo de garantia, se você tem auxílio, tudo que é seu e do casal, porque tendo tudo que é do casal, aqui vai começar a partilha. Depois que foi considerado o divórcio efetivo, vocês estão divorciados. Ok, vamos partilhar? Vamos dividir as coisas? Vamos. Então, você já precisa saber tudo. O que você tem, o que você não tem de dívida, o que é seu, o que é dos dois, o que é dele, o que é... Tudo que contraiu durante essa união. Importante, vai fazer um inventário de todos os seus móveis, de todos os seus pertences, joias. Gente, porque briga por tudo, tô falando. As minhas coisas, quando eu me divorciei, foram metade parar no lixo. Ele jogou no lixo minhas coisas. No lixo.
coisas de família, coisas que eram caras, coisas caras emocionalmente e materialmente também, sabe? Então, assim, tudo, faça, tira foto e faz um inventário de tudo que você tem, de tudo que tem na casa, tudo que você quer, né? Claro que você, um pote de bolacha, não me importa. Então, assim, tudo que você quer é o sofá, é a televisão, é a cortina, é o tapete, tudo que foi importante para você, tá? Bens que você comprou, que você adquiriu, que você tem a nota fiscal, guardem notas fiscais, tudo que vocês tiverem, põe uma pastinha, guarda, é teu, guarda, guarda, não dê na mão de outras pessoas, a não ser da sua advogada. E por último, e não menos importante, slide para esse módulo, que eu já estou falando há 45 minutos e deixando vocês cansados de mim. Você não precisa carregar este peso sozinha, tá? Eu nunca vi uma mulher bem orientada sair de uma separação sem dignidade. O que eu vi foram mulheres desesperadas que tentaram sozinhas, pagaram um preço alto por isso, tá? Este modo foi concluído para que você entenda que existe um caminho seguro, estratégico, humano para recomeçar. O escritório está aberto para vocês, né? Se vocês precisarem, consultoria de encerramento de ciclo. Uma sessão estratégica, tá? Acolhedora, para mapear esclarecer os seus direitos. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu esqueci uma parte aqui desse slide aqui. Vamos ver. Não, tá certo, é isso mesmo. Tá certo. Eu que tô ficando maluca. Vamos lá. Então, assim, você não precisa carregar sozinha, tá? Então, assim, consultoria de encerramento de ciclo. Uma sessão estratégica acolhedora para mapear a situação, esclarecer seus direitos, definir os próximos passos com segurança. Então, você vai contar a situação, vai dizer o que está pegando, né? O que faltou aí para você, tá bom? Qual é a situação atual e o que você precisa mudar para ou juntar de documentos, enfim, tudo mais, para qual seria o seu próximo passo. A gente vai fazer toda essa análise. Atendimento personalizado. Cada caso é único, cada mulher tem uma história. No escritório, você não é um número, é um processo. É atendida com atenção, com a situação que você merece. Então, o acolhimento, gente, é importante, tá? Então, se não for esse escritório, for o escritório que você procurar, precisa, agende hora, converse, tenha confiança na pessoa que está te atendendo, marque com tempo, converse, para você entender que essa situação merece atenção, não pode ser um número, não pode ser um ganho só financeiro. Agende hora, o primeiro passo, que é o mais difícil, o mais importante. Entre em contato com o escritório, dê início ao protocolo de saída, como quem realmente entende do seu caso. Então, não adianta você procurar no Google, na amiga, no vizinho, no primo. Vá procurar em quem entende da ação, entende do problema. Quem vai resolver o seu problema é advogado. Nessa situação, o psicólogo vai resolver o psicológico e o contador vai resolver a parte financeira. Você vai precisar do apoio desses 3 profissionais. Então, não queira resolver tudo sozinha, não queira jogar no Google, não queira jogar na mão, ai, porque o fulano aconteceu isso, ai, porque com o fulano aconteceu aquilo, ai, porque eu ouvi dizer que a fulana, ai, porque a advogada da ciclana. Gente, vai atrás do seu, vai atrás do seu. Uma coisa muito importante, muito, 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 não aceite o advogado do ex-marido. Tem o seu advogado separado do ex-marido, senão você vai assinar um contrato de gato por lebre, você vai assinar uma partilha que vai te prejudicar, você vai assinar uma coisa em que o homem vai estar sendo beneficiado pelo advogado dele e você vai engolir seco. Louca para assinar, louca para se ver livre do problema. Não faça isso, não faça isso, tá? Então vamos lá, ó.
Marca a sessão estratégica, conversa, marca o atendimento personalizado e agenda realmente o que você vai precisar fazer. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse módulo e nós vamos nos ver por aí para o próximo módulo e logo, logo com o lançamento do livro, certo? Um beijo para vocês e até o módulo 4.